Diferenças entre a vida da Igreja na Igreja de Deus Todo-Poderoso e as reuniões nos locais religiosos. Alguns dizem: eu leio a Bíblia e oro todos os dias e tenho minha própria igreja. Não importa se eu participo ou não das reuniões online da Igreja de Deus Todo-Poderoso, ainda assim posso ser salvo e entrar no reino dos céus. Irmãos e irmãs, vocês concordam? Para responder a essa pergunta, primeiro devemos entender a diferença entre a vida da Igreja na era da graça e na era do reino. A primeira diferença: a era é diferente. A Igreja Católica pertence à era da graça. As pessoas ali ainda estão ansiando e esperando pelo retorno do Senhor. Elas permanecem na era da graça. A Igreja de Deus Todo-Poderoso é a Igreja da Era do Reino. Ela surgiu por causa do retorno do Senhor nos últimos dias e de sua nova obra. O povo escolhido de Deus na Igreja de Deus Todo-Poderoso já acolheu o Senhor e está participando das bodas do Cordeiro. Eles foram trazidos para a Era do Reino pela nova obra de Deus Todo-Poderoso. A segunda diferença: as palavras em que nos concentramos são diferentes. As igrejas da Era da Graça leem principalmente a Bíblia, que são palavras faladas por Deus no passado. Portanto, elas só conhecem a obra de Deus na Era da Lei e na Era da Graça, juntamente com algumas figuras e eventos históricos, mas não entendem a vontade de Deus nem o caráter que Ele revelou durante essas eras. Em contrapartida, a Igreja de Deus Todo-Poderoso na Era do Reino lê principalmente as palavras atuais de Deus, a palavra manifesta em carne. Ao ler as palavras de Deus Todo-Poderoso, o povo escolhido de Deus passou a entender o propósito do plano de gerenciamento de Deus, o significado e o propósito de seus 3 estágios da obra para salvar a humanidade: o mistério da encarnação de Deus, a história por trás da Bíblia e como Satanás corrompe a humanidade. Eles também aprenderam como Deus salva a humanidade, como Ele realiza sua obra de julgamento para purificar e salvar as pessoas. Deus Todo-Poderoso também revela como Ele determina os desfechos e as destinações de todos os tipos de pessoas. Por exemplo, quem será salvo? Quem obterá uma bela destinação? Quem entrará no reino de Deus? Quem será punido? Como Deus encerra a era e como o reino de Cristo será realizado na terra, e muito mais. Essas são todas palavras que Deus nunca falou na era da lei ou na era da graça. Deus as revelou todas nos últimos dias. Assim como Deus Todo-Poderoso diz: vocês entendem mais dos meus mistérios no céu que Isaías e João. Conhecem mais da minha amabilidade e venerabilidade que todos os santos de eras passadas. O que vocês receberam não são apenas a minha verdade, o meu caminho e a minha vida, mas uma visão e revelação maiores que as de João. Vocês entendem muito mais mistérios e também olharam para o meu verdadeiro semblante. Vocês aceitaram mais do meu julgamento e conhecem mais do meu caráter justo. E assim, apesar de vocês terem nascido nos últimos dias, a sua compreensão é a de antes e do passado. E vocês também experimentaram as coisas de hoje. E tudo isso foi feito pessoalmente por mim. Terceira, os testemunhos experienciais são diferentes. As igrejas da Era da Graça discutiam principalmente o amar ao próximo como a si mesmo e a prática da tolerância e da paciência.
Isso era para levar as pessoas a confessar e se arrepender, alcançando um bom comportamento. Essas eram meramente as exigências mais básicas que o Senhor Jesus apresentou às pessoas na Era da Graça, com base em sua estatura na época. No entanto, as pessoas reconheciam apenas esses óbvios pecados de comportamento. Elas não entendiam seu próprio caráter corrupto, nem a causa raiz de seu pecado, como porque as pessoas mentem ou porque odeiam os outros. O problema de pecar e resistir a Deus permaneceu sem solução, e a essência corrupta da humanidade também não foi resolvida. Assim, mesmo depois de praticar por 2000 anos, ninguém escapou verdadeiramente da escravidão do pecado e alcançou a purificação. A maioria dos testemunhos experienciais da Era da Graça se concentra em desfrutar da graça de Deus depois que os pecados foram perdoados. Por exemplo, quando as pessoas enfrentam dificuldades como doenças ou pobreza, elas oram a Deus e Ele lhes abre um caminho. Esses são testemunhos de desfrutar da graça de Deus. No entanto, quando a adversidade ou o infortúnio os acometem, alguns ainda podem reclamar de Deus, negá-lo e até mesmo traí-lo a qualquer momento e em qualquer lugar. Na vida da Igreja da Era do Reino, todos discutem principalmente como experienciam a obra de julgamento de Deus nos últimos dias, para alcançar a purificação e a transformação. Nos últimos dias, as palavras de Deus julgam diretamente a corrupção da humanidade, capacitando as pessoas a reconhecerem sua essência corrupta. Começamos a entender a causa raiz de nossos pecados. Passamos a ver o caráter justo de Deus. Desenvolvemos um coração temente a Deus. Alcançamos arrependimento verdadeiro, evitamos o mal e alcançamos mudanças em nossas vidas, caracteres. É isso que significa ser salvo por Deus. Mesmo quando confrontados com tribulações e refinamentos, aqueles que dão tais testemunhos não têm queixas contra Deus e podem obedecer à orquestração e aos arranjos de Deus. Este é um testemunho mais elevado e prático do que meramente desfrutar da graça de Deus na Era da Graça. Essas são coisas que não podem ser alcançadas apenas lendo a Bíblia, jejuando ou adorando nas igrejas. Portanto, os testemunhos da Igreja de Deus Todo-Poderoso na Era do Reino são testemunhos de pessoas se libertando da influência de Satanás e transformando seus caracteres. São testemunhos de obediência a Deus e de conhecer e amar a Deus. Este é o estado mais elevado, alcançado na Era do Reino. Assim, a principal razão pela qual as pessoas não conseguem alcançar a salvação, crendo em Deus dentro da religião, é esta. O mundo religioso não acompanhou a nova obra de Deus. O que as pessoas comunicam nessas reuniões são os registros da obra e das palavras passadas de Deus na Bíblia. Elas não podem desfrutar das palavras atuais de Deus e não podem experimentar sua obra dos últimos dias. Então, naturalmente, caem na escuridão. Isso é exatamente como quando o Senhor Jesus veio operar. Aqueles que se apegaram teimosamente às antigas leis e regras do templo perderam a salvação do Senhor. Nos últimos dias, Deus Todo-Poderoso já iniciou a obra de julgamento a partir da casa de Deus, expressando verdades para julgar e limpar as pessoas. Nesse momento, se as pessoas não buscam e investigam o verdadeiro caminho, deixando de acompanhar o ritmo da obra do Espírito Santo, como podem receber a salvação de Deus nos últimos dias e herdar as promessas de Deus?
a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias é um estágio mais novo e mais elevado da obra. O surgimento da Igreja de Deus Todo-Poderoso representa o início de uma nova era e o fim da era antiga. Isso significa que a obra do Senhor Jesus na era da graça já terminou. A obra do Espírito Santo mudou e Deus retirou toda a obra do Espírito em todo o universo, concentrando-a neste grupo de pessoas que aceita a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias. Em outras palavras, somente participando das reuniões na Igreja de Deus Todo-Poderoso, podemos ouvir as palavras atuais de Deus e acolher o Senhor Jesus que voltou. Já que cremos em Deus, devemos acompanhar o ritmo de sua nova obra. Aonde quer que o Cordeiro vá, devemos segui-lo. Agora, Deus quer trazê-los para a era do reino, para livrá-los da corrupção e da influência de Satanás e para torná-los vencedores. Esta é uma oportunidade única na vida. Vamos ler uma passagem das palavras de Deus Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso diz: Cristo dos últimos dias traz vida e traz o duradouro e perpétuo caminho de verdade. Essa verdade é a senda pela qual o homem ganha vida e é a única senda pela qual o homem há de conhecer a Deus e ser aprovado por Deus. Se não busca o caminho de vida providenciado por Cristo dos últimos dias, você jamais ganhará a aprovação de Jesus e nunca estará qualificado para entrar pela porta do reino dos céus, pois é tanto um fantoche quanto um prisioneiro da história. Aqueles que são controlados pelos regulamentos, palavras e grilhões da história jamais conseguirão ganhar vida nem ganhar o caminho perpétuo de vida. Isso porque tudo o que eles têm é água turva a qual se agarraram por milhares de anos, em vez da água de vida que flui do trono. Aqueles que não são abastecidos de água de vida continuarão a ser cadáveres, brinquedos de Satanás e filhos do inferno para sempre. Como então podem contemplar a Deus? Você só tenta se agarrar ao passado, só tenta ficar parado e manter as coisas do jeito que estão, e não tenta mudar o status quo e descartar a história. Então você não estará sempre antagônico a Deus? Os passos da obra de Deus são vastos e poderosos, como vaguilhões e trovões ressonantes. Ainda assim, você senta e espera passivamente a destruição, esperando tudo cair do céu, sem fazer nada. Desse modo, como você pode ser considerado alguém que segue os passos do Cordeiro? Como pode justificar o Deus ao qual você se apega como um Deus que é sempre novo e nunca velho? E como as palavras de seus livros amarelados podem transportá-lo para uma nova era? Como é que elas podem levá-lo a buscar os passos da obra de Deus? E como podem levá-lo ao céu? O que você tem em suas mãos é a palavra que só pode proporcionar conforto passageiro, não as verdades que são capazes de dar-lhe vida. As palavras das Escrituras que você lê só podem enriquecer sua língua e não são palavras de filosofia capazes de ajudar você a conhecer a vida humana, muito menos a senda que pode levá-lo à perfeição. Essa discrepância não lhe dá motivo para reflexão? Ela não lhe permite compreender os mistérios contidos no interior? Você é capaz de, por si próprio, levar a si mesmo ao céu para encontrar Deus? Sem a vinda de Deus, você pode levar a si mesmo ao céu
para desfrutar felicidade de família com Ele? Você ainda está sonhando agora? Então, eu sugiro que pare de sonhar e olhe para quem está operando agora. Para quem está realizando a obra de salvar o homem nos últimos dias. Se não o fizer, você jamais ganhará a verdade e jamais ganhará vida.